Nessa sexta-feira, 11 de agosto, a Câmara Municipal de Marília está realizando uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado. Serão mais de 10 homenageados, entre eles o assessor especial de governo, Dr. Alisson Alex. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Marília. Esta casa, através dos senhores vereadores, realiza nesta noite sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto. Neste momento, anunciamos os nomes dos advogados que serão homenageados na presente solenidade. Doutor Alexandre Sala, Doutor Alisson Alex Souza e Silva, Doutora Bruna Carla Simeão de Oliveira, Doutor Bruno Baldinotti, Doutor Domingos Caramaschi Júnior, Doutora Inácia Tomi Shinomiya de Castro, Doutor Jader Gaudêncio da Silva Filho, Doutora Mariana Carmagnani Bertoncini, Doutora Michele Cristina Martins Pigozzi da Silva, Doutor Otávio Vivaldo Martins, Doutor Ricardo Sevilha Mustafa, Doutor Saulo José da Silva, Doutora Silvia Helena de Almeida Stefano. Registramos agora a presença dos senhores vereadores, o vereador Evandro Galete, vereadora professora Daniela, o vereador doutor Luiz Eduardo Nardi, o vereador doutor Marcos Custódio, que é o autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, doutor Danilo da Saúde, o vereador doutor Hélio Ajeca, vereadora Vânia Ramos e o excelentíssimo presidente, o vereador Eduardo Nascimento. Registramos aqui também a presença da família do vereador doutor Hélio Ajeca, a sua esposa Sueli Ajeca e o seu filho André. A todos os convidados, autoridades, homenageados e seus familiares, demais advogados aqui presentes, a saudação desta casa através de uma calorosa salva de palmas. Eu estava pensando hoje o que diria nessa sessão, dada a nobreza do que ela carrega em si como essência. Meu pensamento divagou para muitos ambientes e eu, por fim, produzi um texto, senhor presidente, que talvez guarde menos conexão com a história da advocacia, propriamente dito, não por isso não ser relevante, pelo contrário, é uma das mais relevantes histórias que compõem a nossa nação, mas quis me ater a um aspecto um pouco mais subjetivo, emocional, mais no alinhamento próprio em falar de advocacia, daquilo que nos constitui enquanto nação, latinos. Então produzi aqui alguns breves parágrafos. Normalmente eu falo de plano, doutor Saulo, mas resolvi escrever, porque há muito mais segurança no texto escrito, não é? Com firme disposição, nós estamos reunidos nessa noite solene de 11 de agosto de 2023, no recinto desta Câmara Municipal, que carrega o nome do saudoso e excelentíssimo vereador que muito nos enriqueceu com seu saber jurídico legislativo, Sidney Gobetti. O que nos traz a esse lugar que expressa mais que qualquer outro a síntese da formação social, o amálgama das forças vivas de nosso povo, a Casa Legislativa. O que nos traz aqui é o compromisso e dever moral, presidente Tércio, de marcarmos a passagem desse histórico dia 11 de agosto. É uma data singular, inegavelmente, na qual reservou-se desde tempos agendamento para celebrar o Dia do Advogado, também tido como o Dia da Advogada, por certo, e na melhor e na mais contemporânea das versões, o Dia da Advocacia.
Comemora-se essa data porque abriga um extraordinário ofício. A advocacia carrega a ferramenta que esculpe com esmero o Estado democrático e de direito, como alinhado à Carta Magna que se sobrepõe em nossa nação. O exercício da advocacia ética harmoniza as relações institucionais, abre espaços, constrói pontes, devolve sorrisos, especialmente naquela hora que você vai dar a notícia, né, de uma sentença que seu cliente espera. Devolve sorrisos, enxuga lágrimas. Eu tenho certeza que todo advogado viveu essa experiência de conviver com lágrimas do cliente por um tempo. E em um determinado dia, uma notícia, o exercício de um direito substitui e enxuga aquela lágrima. O exercício da advocacia ética é poderoso porque concilia, reconcilia. O exercício da advocacia ética impede. O exercício da advocacia ética recompõe patrimônio, garante a justa sucessão e sempre permitirá o sonho factível aos que da advocacia precisarem para projetar seu presente e futuro de paz e de plena cidadania. A advocacia organizada na Ordem dos Advogados do Brasil, representada nas suas seções e subseções, sob a égide dos ditames do estatuto que lhe é próprio, sempre assegurará as garantias constitucionais que tão caro preço as gerações passadas precisaram pagar, alguns com o próprio sangue, para que pudéssemos hoje ser cidadãs e cidadãos livres e vivendo em dignidade. Sem querer me alongar, embora matéria não nos faltaria, creio que a qualquer um que trabalha nesse segmento, porque tudo que envolve o exercício da cidadania, sua representatividade, sua eficiência, sua eficácia, seu alcance, seu poder transformador, tudo isso se transforma, se reveste de temas que nos levaria horas, mas eu compreendo que terão outros atores que precisarão se manifestar. Então, sendo muito sucinto, aos representantes da advocacia aqui reunidos, cujos nomes já foram devidamente também anunciados aqui pelo protocolo, aos homenageados, seus familiares e amigos que acompanham, aos advogados, às advogadas de Marília, os profissionais de São Paulo, os profissionais do Brasil, pela celebração dessa data tão reluzente, tão significativa, comemorada nessa data de norte a sul desse país, desejando sincero sucesso, desejando bênção de Deus, desejando paz a todos. Eu os saúdo nessa sessão e os recebo em nome da Câmara de Vereadores e dirijo-lhes parabéns e convoco desta plateia, se assim pensa, uma honrosa salva de palma ao exercício da advocacia aqui representado. Encontram-se no centro do nosso plenário os homenageados desta noite: Doutor Alexandre Sala, Doutor Alisson Alex Souza e Silva, Doutor Bruno Baldinotti, Doutora Inácia Tomichi Nomia de Castro, Doutora Mariana Carmagnani Bertoncini, Doutora Michele Cristina Martins Pigosi da Silva, Doutor Ricardo Sevilha Mustafa,
Dr. Saulo José da Silva e doutora Silvia Helena de Almeida Stefano. Queria cumprimentar o nosso querido vereador Marcos Custódio. Na sua pessoa, cumprimento todos os nossos vereadores queridos aqui presentes, o presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, nosso querido presidente da OAB, Dr. Tércio, na qual eu cumprimento todos os nossos homenageados e homenageadas aqui nesta data, Dr. Bertoncini, representando o Poder Judiciário, seja bem-vindo a essa casa, demais membros da mesa, Mônica, familiares, meus queridos. Como sempre, e quando eu estou aqui, eu faço um discurso muito breve, rápido, objetivo, mas com muita emoção, todas as vezes que eu passo aqui. E eu queria deixar só um recado para vocês, homenageados, e todos os nossos advogados e advogadas da cidade de Marília. Eu tenho certeza que se os nossos nobres vereadores pudessem, todos estariam aqui presentes, sendo homenageados, recebendo uma homenagem singela, mas se sintam aí em casa, quem está presente, sintam-se homenageados na pessoa desses escolhidos aqui, Dr. Tércio representando a OAB, que eu acho que a advocacia, só uma situação que nem sabe, era para eu ser promotor, não quis, tá? Eu sempre quis ser promotor e Deus me abençoou, E hoje eu exerço a advocacia com muito orgulho, com muito amor e com muita satisfação. Parabéns a todos homenageados, que Deus abençoe vocês, seus familiares, todos presentes. Uma excelente noite para todos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Eduardo Nascimento, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades que compõem essa mesa, que se encontram presentes, senhores vereadores e vereadoras, caros advogados e advogadas aqui prestigiando esse evento, essa homenagem dos colegas que nos representam, senhoras, senhores, e por último, não por qualquer demérito, pelo contrário, por uma deferência especial, homenageados e homenageadas dessa noite. Doutor Ricardinho, obrigado pela deferência. A verdade, doutor Ricardo, é que não escolhemos a advocacia nos escolhe, E ela fez muito bem em escolher, viu? Fazer parte dos quadros da ordem. Parabéns. Hoje, dia 11 de agosto, é um dia muito importante, muito festivo para a advocacia. Mas por que dia 11 de agosto? A gente precisa entender, para compreender a importância das coisas, a gente precisa entender um pouco da história, o porquê ela nasceu. Foi intitulado dia 11 de agosto, dia da advocacia, por conta de Dom Pedro I. Em razão da invasão da França em Portugal, Dom Pedro I veio toda a corte para o Brasil, e aqui ampliou os portos, as escolas, enfim, ampliou a comercialização. Isso gerou mais demandas. Em 1824, então, foi otorgada a primeira Constituição brasileira. Mas os advogados eram todos portugueses. E era muito difícil se tornar advogado, porque só era possível estudar na Europa. E toda a corte se encontrava no Brasil. Foi então que 3 anos depois, constituída a Constituição de 1824, em 1827, Dom Pedro I, então, instituiu os 2 primeiros cursos de Direito no Brasil, em Olinda e em São Paulo. Dia 11 de agosto de 1827. Por isso a data. Mas a verdade é que a advocacia precede em muito essa data. A advocacia vem desde 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Por uma razão muito simples, fundamental, mas muito simples. A sociedade percebeu que ela não poderia evoluir sem valer-se de pessoas que tivessem habilidade, técnica, diplomacia e sabedoria para auxiliá-las na defesa de direitos e dirimir conflitos. Esse simples fato mostra a importância e a indispensabilidade da advocacia na sociedade. A sociedade evoluiu para onde estamos democraticamente porque a advocacia se fez presente desde o seu início e vigora até hoje. Transportando essa realidade para o Brasil,
Nós temos a Lei 8.904 de 94, 8.906, perdão, de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que o advogado, ele exerce um serviço público, independente, sem hierarquia, mas serviço público, porque o cidadão, somente através do advogado, ele pode postular junto ao Poder Judiciário. Temos outros operadores do direito, defensores, Ministério Público, mas todos eles estão submetidos ao poder do Estado, estão vinculados ao Estado. Imaginemos o Poder Judiciário, todo o sistema jurídico, uma balança, onde de um lado está todo o Estado e do outro, equilibrando, está sozinha a advocacia. Sozinha ela equilibra essa balança. Tamanha a sua força, tamanha a sua indispensabilidade. Mas não é só o Estatuto da Ordem, da própria instituição Ordem dos Advogados do Brasil, fundada em 1930, que diz que o advogado é fundamental. A nossa Constituição de 1988 diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Diz lá o artigo: o advogado é indispensável para a administração da justiça, sendo invioláveis os seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. A nossa Constituição diz que a advocacia, o advogado e a advogada são indispensáveis. Não é uma opção, não é uma faculdade, não é um privilégio, é uma necessidade do Estado democrático do direito. Nós, advogados, somos cientes e conscientes da nossa importância e da nossa responsabilidade. Nós sabemos disso, porque somos responsáveis. E só conseguimos ser responsáveis se tivermos consciência do quão somos importantes. Mas é preciso ir além. Não basta apenas a advocacia saber da sua importância. É preciso que a sociedade, cada cidadão, também assim reconheça. É preciso entender, é preciso visualizar que o advogado é o porta-voz do cidadão. Acabei de dizer ainda há pouco que apenas o advogado possui a capacidade postulatória totalmente independente. Ele é o porta-voz do cidadão. E se o advogado for calado, silenciado, tolhido nas suas prerrogativas, no pleno exercício da sua profissão, não é o advogado apenas que está sendo calado, não é a advogada apenas que está sendo calado. É toda a sociedade que está sendo preterida e tendo o seu direito sacrificado. Então, cada cidadão precisa entender que, ao se calar um único advogado, uma única advogada, é toda a sociedade que está sendo silenciada. E, portanto, ele próprio, cidadão, está sendo calado. A quem ele vai recorrer se não tiver a figura do advogado e da advogada? Quem será o soldado da trincheira a socorrer ele? O jurisdicionado, ele se socorre do advogado e da advogada, do profissional, quando ninguém mais pode lhe ajudar. Ajudar a falar mal? Tem, sobra gente. Pai, mãe, filho, amigo, vizinho, gente para dar palpite, isso sobra. Mas gente profissional, habilitado para poder ajudar a solucionar o problema, só existe a advocacia. Valorizar, reconhecer e ter gratidão pela advocacia não é apenas uma faculdade, é uma necessidade da sociedade. Se queremos permanecer no Estado democrático de direito, é preciso, junto com a advocacia, reconhecer a sua validade e corroborar com a sua fortaleza. E hoje, aqui, representando toda a classe da advocacia, da 31ª subseção da OAB de Marília, temos os nossos homenageados e homenageadas dessa noite.
Comentei ainda há pouco que estou feliz porque hoje o nosso público feminino de homenageados se estendeu. É justo, tardio até, mas justo. Na verdade, as advogadas em Marília até superam os advogados. Marília já conta com 2.622 advogados inscritos. Destes, a maioria já mulheres e jovens advogados. Os senhores e senhoras representam a advocacia de Marília. Toda a advocacia de Marília está sendo homenageada através dos senhores e das senhoras. Isso porque bem representam a nossa classe. Isso porque, por mérito, receberam essas homenagens da Câmara Municipal de Marília em gratidão dos serviços prestados. A advocacia de Marília tem, junto a vocês, muita gratidão, respeito, e que a empatia e a coragem permaneçam durante toda a vida profissional dos senhores, para que aqui possam, mais de algumas vezes, representar a todos nós. Muito obrigado e sintam, de todos nós, a gratidão da classe dos advogados da subseção de Marília. Muito obrigado. Esta presidência agradece a todos que compareceram ao evento na noite de hoje para a realização da solenidade em homenagem à nobre categoria dos advogados. Agradecemos aos vereadores aqui presentes, às autoridades, aos homenageados e seus familiares. E nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Estou com a doutora Silvia Stefano, uma das grandes homenageadas da noite e muito importante a representatividade feminina nesse dia. Doutora. Boa noite, muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui. O exercício da advocacia é a defesa do cidadão e, como mulher, vendo o lado feminino, também é muito bom a gente estar aqui presente nessa luta eterna. Desde já, meus parabéns a todos os advogados e advogadas. Essa noite foi reforçada nas palavras do nosso presidente, Dr. Tércio, que demonstrou a importância do trabalho do advogado na sociedade, cumprindo aquilo que é posto pela Constituição, o zelo do direito e o acesso da sociedade ao judiciário. Essa data marca uma valorização, trazendo evidência numa classe tão importante que contribui com a democracia do país. Estou com a vereadora, professora Daniela. Professora, a importância de um evento como esse hoje aqui na Câmara Municipal. Bom, a gente que se sente honrado, né, de estar homenageando esses advogados tão importantes, como disse o Dr. Tércio, presidente da OAB, importantíssimo para a nossa sociedade. Sem os advogados não há sociedade, pela ordem, questão de ordem. E hoje, assim, uma sessão diferente, mas muito significativa para nós. Tenho certeza que os homenageados se apresentam muito bem, todos os advogados da nossa cidade. E deixar aqui, né, as nossas homenagens aos outros, que a gente sabe como é difícil escolher, porque, como disse o Dr. Tércio, são 2.626 advogados dentro da nossa cidade, nós temos que escolher apenas 13. Então é uma honra para nós e gratidão por essa noite abençoada, simples, mas de muita relevância. Eu estou com o Dr. Tércio, que é presidente da OAB. A importância do dia de hoje, essa homenagem aos advogados. A advocacia é essencial para o Estado democrático de direito, né? Sem o advogado não há justiça. Não há como subsistir a democracia sem o advogado, e o advogado não existe sem a democracia. Então é fundamental que não apenas a advocacia reconheça o seu papel, mas que toda a sociedade compreenda que sem o advogado ele não tem acesso ao poder judiciário. O advogado é o único que pode postular com independência os direitos do cidadão. Então valorizar, proteger e respeitar a advocacia é uma necessidade de toda a sociedade. E hoje a advocacia, dia 11 de agosto, está em festa e muito honrada com a homenagem da Câmara Municipal da cidade de Marília.
Estou com o vereador Evandro Galete. Vereador, a importância do dia de hoje aqui para a Câmara Municipal. Hoje é o dia 11 de agosto, né? Um dia de muita importância aqui para a gente, que é vereador, para o município de Marília, que nós temos aqui a honra de poder prestigiar os advogados, doutores e doutoras de Marília. Dizer que é uma data que fica marcante, né, no município de Marília, é uma homenagem muito justa a essa classe que hoje está fazendo aí jus a esta homenagem. Estou com o Dr. Marcos Custódio, que é o autor do requerimento da homenagem de hoje e um grande advogado. Doutor, a importância do dia de hoje para a categoria? Olha, 11 de agosto é uma data marcante, é mais do que uma mera agenda de calendário. É uma data que carrega muita luta pela liberdade, luta pela democracia. A advocacia sempre esteve por trás, na frente, no meio de todas as conquistas de ordem social. E é uma data que não pode passar em branco. No Brasil, de norte a sul, comemora-se nessa data o Dia da Advocacia. E nós somos muito gratos porque Marília é uma escola de advocacia. Grandes personagens que se projetam no Brasil saem de Marília. De forma que hoje a Câmara, representando a população, reconhece essa atividade profundamente nobre e convidamos alguns advogados representando toda a advocacia marilhense para conferir-lhes, em nome do povo, uma homenagem de reconhecimento pelos elevados serviços prestados. Eu estou com o assessor de governo de Marília, Dr. Alisson Alex. Doutor, a importância do dia de hoje para a categoria e para Marília? Olha, antes de eu ser servidor da Prefeitura de Marília, antes de eu ser servidor lá da FAMEMA, minha primeira profissão, e é uma profissão, como bem colocou o Dr. Tércio aqui, a gente não escolhe, ela escolhe a gente, é ser advogado, né? É uma profissão que eu tenho, está no meu DNA, está no meu sangue, vem de família, meu pai é advogado também, por conta aí do contratempo de última hora, aí, as incertezas da realização da sessão, ele acabou não se fazendo presente, mas com certeza homenageado comigo hoje. E ser advogado, e ontem, né, algumas pessoas me perguntavam já sobre a data, eu só simplesmente, na hora, fiquei todo emocionado, como agora eu também estou, e eu fui bem simples em dizer, viva a advocacia, viva os advogados, viva a advocacia marilense, né, porque é uma profissão extremamente abençoada, não é fácil, matar um leão por dia, como se diz, né, a gente... Na advocacia são embates, né? E a gente tem embates e isso às vezes as pessoas misturam a figura do cliente com o advogado e acaba criando alguns dissabores, mas isso é inerente à própria profissão. Mas dizer que esse 11 de agosto, uma data extremamente relevante para nós, para 2.600 pessoas são advogadas na nossa cidade, o que representa aí 1% da população ativa de adultos, né? Ou seja, que são formados e inscritos no quadro. São não só bacharéis de direito, mas também como advogados. Então é extremamente relevante essa profissão, prevista na nossa Constituição, artigo 133, indispensável a administração da justiça sem a presença de um advogado. Então, dizer que é um dom que Deus nos proporciona e tem que ser enaltecido mesmo essa profissão. Então, está de parabéns todos os advogados nessa data, todos os cursos de direito, eu vou enaltecer aqui nosso município, né? A Unimar, a Fundação Eurípides, né, que é a Univem, e também a FAEF, as 3 faculdades de direito, porque tudo começa quando inicia os cursos de direito, né, no dia 11 de agosto de 1827, e está todo mundo de parabéns nessa data, não só, como eu disse, os advogados, também as faculdades, seus diretores, os profissionais que atuam na área, os formadores, os formados em direito, os operadores do direito, em especial, obviamente, a nossa advocacia, e cumprimentar o Dr. Tércio, que é o presidente da OAB Marília, em nome dele, cumprimentar todos os advogados e também cumprimentar o Dr. Marcos Custódio, que é um advogado e vereador militante em Marília, que é o autor do requerimento dessas justas homenagens a nós advogados nessa data.